Olá, seguidores. Vamos aqui para o vídeo de aportes aqui do mês de dezembro, que é o Thiago PS, seu canal Fique Esperto. Antes disso, alguns avisos breves. Estou aqui gravando no dia 5 de dezembro e aqui a intenção é sempre postar um pouco antes daqui do mais ou menos dia 10, ou 11 ou 12, que é quando os rendimentos saem, tá? Então pode ter uma pequena diferença nos preços no momento que estou falando, no momento que vocês estão vendo. Outro recado é que esse é um vídeo focado para os investidores traders, tá? Então aqui já tem um filtro de qualidade. Então, aqui vamos comentar sobre o mercado. Acho que cada dia que passa tá ficando mais difícil de aportar, né? Os imobiliários, eles não param de subir, algo que nem me surpreende, né? Aqui a gente teve a entrada aqui do 13º do pessoal CLT, então estão com certeza comprando bastante. E aqui eu avisei bem lá atrás para não ficar esperando o IFIX desabar, tá? Acredito que tem investidor que tá até agora esperando o IFIX voltar aqui pelos preços que a gente viu aqui no início do ano, né? E olha, eu acredito que esse otimismo deve se manter em 2026. É que o mercado ele está de olho na eleição, né? O mercado ele trabalha com otimismo. Então aqui, com certeza o mercado já está fazendo suas apostas no candidato do mercado, que não preciso nem dizer quem que é, né? E talvez em janeiro a gente tenha algum recuo, já que em dezembro com certeza deve ter mau fluxo de entrada, o pessoal, todo mundo cheio de dinheiro. Daí no início do ano é aquela questão, né? O pessoal fica mais sem dinheiro, ah, IPTA, IPVA, material escolar, matrícula, um monte de conta, gastou demais no final do ano. Então, meio que normal, né? Ter essa maior força de alta que no final do ano, no começo do ano a gente tem um pouco de ressaca. Mas não esperem que a gente tenha recuos tão agressivos como a gente viu aqui no começo desse ano, tá? Então, que vamos seguir pagando caro, tá? Caro relativamente, tá? Porque tem como ficar bem mais caro ainda, bem mais caro mesmo. E aqui, pelo momento atual, acredito que quem ficou um pouco mais para trás foram os fundos de papel IPCA, né? Por isso eles vão dominar aqui esse vídeo aqui do mês de dezembro. Ok, começando aqui por CACRE11, o fundo aqui, né, parceiro com Acreditas. Então, mais uma vez ela aparecendo por aqui, figurinha repetida, eu prefiro dar uma variada, mas é, é o que tem que estar mais barganha aqui para holders, tá? Ele já esteve mais barato, aqui na faixa dos 8,30 alguma coisa, aqui no mês de novembro, mas ele meio que estava para trás, agora acompanhou um pouco o mercado, mas ainda tem espaço para valorização. Aqui em maio ele chegou a bater 9,20 quando a inflação estava mais alta. Para quem for olhar aqui os indicadores do fundo, como dividend yield, se eu pegar os valores atuais, ele vai desanimar, né? Aqui pagando nem sequer 1%, a gente considera esses 8 centavos. Então, como eu estou aqui falando com holders, vocês têm que ter em mente que não dá para precificar o fundo aqui pelo momento que ele está pagando ruim, nem pelo momento em que ele está pagando super bem aqui, quando a gente está com inflação muito alta. Então aqui tem que ter em mente que nem sempre a gente vai estar recebendo esses 11 centavos todos os meses, nem 8 centavos. Eu acredito que uma média por volta aqui dos 10 centavos é bem pé no chão aqui para Cacre 11. Além disso, a gente tem aqui uma boa relação risco-retorno, tá? Que seja um dos melhores middle risks aqui do nosso mercado. Ok, falando aqui também sobre outro fundo middle risk, falar aqui sobre Selim 11. Esse aqui é o fundo de papel
da Clave, que atualmente foi comprado pela BTG, né? E esse daqui é um fundo que ele estava fora do meu radar por conta de algumas falhas aqui no, na carteira de CRIs, mas eu estava fazendo um outro vídeo, nem era sobre Selim 11, e notei aqui uma coisa muito importante. Eles venderam os CRIs da Arena MRV. Então, esse aqui eu achei muito interessante. Eles se livraram aqui dos CRIs de staff futebol. Acho que não, além do Arena MRV, ainda tinha o Alega Pacaembu. Então, aqui fiquei muito contente de ver dele se livrando aqui desse tipo de risco, tá? Lembrando que a Arena MRV é do Atlético Mineiro, que está em uma baita de uma crise, tá? Uma crise muito pesada mesmo. Então aqui no Intensos Fundamentos o fundo deu uma bela de uma melhorada aqui para Selim 11. Então aqui quem quiser Middle East que acha um caso aqui interessante para dar uma estudada. Aqui até que tem alguns yields legais. Acredito que esteja sendo negociado com desconto, aqui 11% de desconto. Então talvez seja aqui um fundo que muitos de vocês não conheçam e pode ser interessante dar uma aprofundada, tá? Algo que não é o foco aqui desse vídeo, né? Que eu vou tratar de vários FIIs diferentes, que é basicamente para despertar o interesse de vocês. Ok, outro que eu acho que tá um preço interessante é PMIS11. Esse aqui é o hedge fund da Parames. Então, esse daqui eu costumo chamar que é um hedge fund com cara de fundo de papel. A maioria dos hedge funds veio ao mercado aqui na época em que quem estava conseguindo fazer emissão era fundo de papel. Então, os gestores talvez depois focaram muito numa carteira recheada de papel, né? Então, aqui, deixa eu ver onde é que eles falam a porcentagem por tipo de ativo. Enfim, aqui são porcentagem PL, 75% são CRIs. Então, como eu disse, é um hedge fund porque é basicamente um fundo de papel. E que outros, 8,6% vai ser fundo imobiliário, sendo que muitos deles aqui de recebíveis. Então, é basicamente mesmo um fundo de papel, tá? Eu até trato ele como um fundo de papel. E aqui, apesar de ser um fundo pequeno, a gente está falando aqui de apenas 138 milhões de reais de patrimônio, até que tem uma diversificação boa, tá, para o tamanho dele. Tem aqui um CRI com uma exposição um pouco maior, 5,2% nesse shopping Metrô Itaquera, mas os outros aqui, aqui tem um que só tem dois CRIs que ultrapassa aqui a barreira dos 3%, né? Então, apesar de ser um fundo pequeno, tem aqui uma boa diversificação. Por aqui a liquidez também deixa a desejar. Quem quiser se expor aqui vai ter um pouco mais de trabalho, mas enfim, aqui é também uma opção aqui para vocês estudarem, tá? Caso estiverem achando que os outros FIIs estejam caros. Ok, falar um pouco aqui também de fundo de tijolo. Então, um dos poucos fundos de tijolos que ainda está entregando yield decente é Fatini 11. Pegar aqui Fatini 11, segue aqui com pagamento nos 80 centavos, né? O que ainda dá 0,95% ao mês. Um excelente dividend yield, ainda mais pela qualidade que o fundo entrega. Por aqui a gente teve notícias muito positivas aqui no último relatório. Até fiz aqui um último vídeo, foi do fundo é, caminhando aqui sem usar as rodinhas, né? Caminhando aqui com as próprias pernas. Com isso que eu quis dizer que ele não está precisando mais utilizar ganho de capital para fazer a distribuição dos 80 centavos. Isso daqui que era uma das minhas maiores preocupações no curto prazo para o fundo, que ele
vem aqui utilizando muita reserva. Tudo bem que essa reserva vem caindo aqui mês após mês, mas aqui em outubro despencou essa utilização de reserva. Então, é realmente um ponto excelente aqui para a FAT 11. Ok? É, aqui falar também de mais outro fundo de tijolo. Acredito que esse eu também comentei no vídeo anterior. Eu não gosto de é, figurinha repetida, né? Mas é, não mudou muita coisa aqui de um mês para o outro, né? PMLL11, aqui o fundo de shopping da Pátria, antigamente da Genial, no Mall 11. Então a gente pega aqui o gráfico, a gente vai ver que ele subiu bastante aqui nos últimos dias. Tudo bem que ele estava com um pouco atrasado, né, frente aos outros FIIs, mas mesmo com essa alta, ele ainda está entregando um yield superior ao, aos pares, tá? Está aqui entregando 0,83. Sendo que eu acho que esse rendimento ele está muito próximo ao resultado recorrente do fundo. E talvez essa alta ela tenha até a ver com uma venda recentemente que a Pátria fez. Provavelmente eles estão aqui querendo dar uma inflada na renda, né? E enfim, aqui teve essa venda aqui, a questão do Suzano Shopping e venda do Shopping Bauru. Então aqui o Clube FI parece que está falando que teve um lucro de 48 centavos. Então, isso aqui ajuda a dar uma perspectiva de uma distribuição maior de rendimento aqui no curto prazo, algo que pode vir a estar dando mais esse impulso de alta aqui para o fundo. Mas mesmo antes disso, acredito que o fundo já estava interessante. Outro ponto muito bom aqui também é que ele ainda está com desconto, né? Está com uns 15% de desconto ainda. Então, aqui ele ainda tem margem para subir. Se vocês forem olhar outros FIIs aí no mercado, vocês vão perceber que tem muitos aqui que já estão na cota patrimonial. Então, já nem tem espaço para valorização, né? Porque se valorizar um pouco, já vai vir emissão aqui para cortar as asinhas caso o mercado queira pagar um pouco a mais pelo ativo. Ok, e para fechar aqui a lista desse vídeo, aqui mais uma vez CYCR11. Como eu disse na introdução, aqui aparecem vários FIIs com IPCA, né? No caso aqui, CACRE 11, CELIN 11, CYCR11, PMS 11, acho que também tem uma exposição boa aqui, majoritária em IPCA. Enfim, é o que ficou para trás, né? E mesmo ficando para trás aqui nos últimos dias, ele também subiu um pouco. Já esteve mais barato, chegou aqui a bater na casa dos 8,40, já que já subiu para a casa dos 8,60. Mas enfim, aqui na época de inflação alta chegou a bater os R$ 9. Enfim, tem aqui espaço para valorização. Aqui, deixa eu ver qual que seria o desconto pro desconto do fundo. Temos aqui ainda 8% de desconto para uma carteira sem nenhuma dor de cabeça, tá? Aqui outro ponto muito positivo também, como sempre falo, aqui o gestor ele não economiza nos rendimentos. Então, realmente aqui vários pontos positivos e meio que a gente está ficando aqui sem opções de compra, tá? Então é isso, espero ter contribuído aqui com vocês. Peço seu like, se inscreva no canal. Lembre-se que nada aqui é recomendação de compra ou de venda. Até a próxima.